A paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesta série, Cheios do Espírito Santo, hoje nós iremos falar qual é o segredo da prosperidade. Você sabe qual é o segredo da prosperidade? Afinal, o que é prosperidade? Fazendo uma pesquisa rápida aqui, eu peguei alguns significados. Ser abundante, ser bem-sucedido. Então, um conceito simples e básico, mas que quando nós falamos em prosperidade, logo vem à nossa mente algo material, financeiro, né? Mas prosperidade vai muito além disso, como o próprio significado nos remete a bem-sucedido. Bem-sucedido vai muito além do que riqueza financeira. Se você é bem-sucedido financeiramente, apenas em uma área você é bem-sucedido. E as outras áreas? A área ministerial, a área familiar. Então, todas essas áreas, para que nós possamos alcançar a plenitude da prosperidade, elas devem ser alcançadas, né? Ser prósperas. Não adianta eu prosperar em uma área e fracassar em outra. E neste vídeo de hoje, né, nós iremos falar sobre o segredo da prosperidade. E não há personagem melhor da Bíblia Sagrada para nós falarmos do que José. Então, José é a história que nós iremos contar hoje para que nós possamos aprender qual é o segredo da prosperidade. José, ele foi o 10º filho de Jacó, ou Israel, entre 12, né, entre os 12 filhos de Jacó, que representam as 12 tribos de Israel. Para que nós possamos melhor compreender a história de José, para que nós possamos entender o segredo da prosperidade, vamos dividir a história de José em 4 períodos. A adolescência de José, José na casa de Potifar, José na prisão e José como governador do Egito. José, na sua adolescência, ele era amado por seu pai. Era amado, né, mais do que todos os seus irmãos. É tanto que seu pai deu uma túnica de várias cores para ele. Então, por esse motivo, José era odiado, né, pelos seus irmãos, por ser amado por seu pai. E também, José teve um sonho, né, na verdade, 2 encontrou a seus irmãos, em que eles estavam no campo e os feixes de José ficavam em pé e os outros, que eram dos seus irmãos, se prostravam. O outro sonho em que a estrela e o sol o sol e a lua se prostravam e 11 estrelas diante de José. E José conta a seus irmãos, e os seus irmãos logo, eles até entenderam o sonho, mas não quiseram aceitar. E fala, será que você irá reinar sobre nós? Irá governar sobre nós? Eles entenderam, mas não queriam aceitar este fato de José governar sobre eles. E certa ocasião, né, o seu pai envia José para levar alimento aos seus irmãos que estavam no campo cuidando do gado. E os seus irmãos logo começam a planejar, maquinar, tirar a vida de José, por inveja de José. E ali eles planejam, mas Rubem fala, não, longe, né, de nós tal coisa, vamos, né? E sugere que lance na cisterna, em uma cisterna. E assim eles fazem. Mas seus irmãos continuam maquinando em seu coração em tirar a vida de José. E Judá fala, não, longe de nós não derramamos sangue, né, de nosso irmão. E sugere, né, que eles vendessem José aos ismaelitas que iam passando em direção ao Egito. E assim eles fazem, vendem José a esses ismaelitas. Que esses ismaelitas, ao chegar na terra do Egito, vendem, né, José para Potifar. E aí nós teremos o segundo, né, episódio da vida de José. José na casa de Potifar. Eu sei que você talvez já tenha ouvido essa história, mas acompanhe comigo o detalhe, né, de cada episódio para que você possa compreender melhor, né, o segredo, né, da prosperidade. Então José, né, durante sua infância, durante sua adolescência, aos 17 anos teve esse sonho. Então Deus já estava apresentando o projeto que Deus tinha para a sua vida. Mas José, ao mesmo tempo, depois de ter esse sonho, é vendido para, né, o Egito, né, vendido por seus irmãos e vai para a terra do Egito. E é comprado por Potifar. E Potifar ali, José começa a servir a Potifar e tudo que José fazia prosperava. E Potifar observa isso e vê que Deus estava com José. Então ele põe toda a administração de sua casa nas mãos de José e tudo que José fazia prosperava, seja na casa, seja no campo. Porém, a mulher de Potifar, né, se levanta contra, desejando José. Mas José mantém sua integridade e não faz tal coisa. Porém, a mulher, né, ela queria de qualquer forma. E por estar insatisfeita, em certa ocasião, José entra na casa de Potifar e apenas estava ali ela. Não havia ninguém, a não ser ela e ele. E ela pega pela capa de José. José acaba fugindo. E a capa fica na mão da mulher de Potifar. E ela, insatisfeita porque José não queria, né, deitar com ela, ela acaba tramando algo contra a vida de José. E diz que José, né, queria violentá-la. E diz ao seu marido, porém o seu marido, né, ele pega José e lança na prisão, né, por conta
injustiça que a mulher de Potifar fez com ele. E aí nós vamos para o terceiro episódio da vida de José, que é José na prisão. Observe, José na sua adolescência, Deus apresenta um projeto, né, de vida para José. José prospera na casa de Potifar. E agora José se vê na prisão. Mas, independente destes episódios da vida de José, José estava prosperando. E José, mais uma vez, na prisão, prospera, porque o Senhor era com ele. E ali o chefe da prisão confia todas as coisas da prisão nas mãos de José, porque Deus estava, o Senhor estava com José. E isso foi agradável aos olhos, ele se tornou agradável, viu graças aos olhos do chefe da prisão. E ali, em certa ocasião, dois prisioneiros que são oficiais, né, de Faraó vão parar ali na prisão, que é o copeiro Mor, né, e o padeiro Mor. E ali eles têm um sonho naquela prisão. E José, né, com o dom espiritual que Deus deu a ele, ele interpreta esses sonhos e se cumpre. O copeiro Mor é restituído o seu cargo e o padeiro Mor é morto. E José diz ao copeiro Mor: lembre-se de mim quando estiver lá na presença de Faraó. Porém, o mordomo, o copeiro Mor, ele acaba se esquecendo de José. E passados 2 anos desse acontecimento, Faraó tem um sonho em que 7 vacas, você já conhece, 7 vacas gordas, né, brotam do rio Nilo, saem do rio Nilo, e 7 vacas magras. Né? E essas 7 vacas magras, elas devoram essas 7 vacas gordas. E logo em seguida, Faraó acorda, dorme novamente e tem outro sonho, em que do mesmo pé brotavam 7 espigas cheias e 7 magras, queimadas pelo vento oriental do deserto. E essas 7 espigas magras devoram essas 7 espigas gordas. Então Faraó acorda perturbado com esse sonho e procura sábios, magos, né, do seu reino, porém ninguém é capaz de interpretar esse sonho. E o copeiro Mor lembra-se de José e diz a Faraó, contou toda a história que aconteceu ali dentro da prisão e a interpretação que José teve do sonho e se cumpriu. Então Faraó manda buscar José e José se apresenta diante de Faraó. E Faraó diz a José: eu sei que em você, né, você é capaz de interpretar sonhos, mas José diz a ele: não, quem interpreta os sonhos, né, é Deus. Então, assim, Faraó conta todo aquele sonho que ele teve a José, e José interpreta. E além de interpretar, dizendo que seriam as 7 vacas magras e as 7 espigas cheias, que é o mesmo sonho, representariam 7 anos de fartura na terra do Egito. E as 7 vacas magras e os 7 espigas secas representariam 7 anos de fome. Mas o que eu acho mais lindo na história é que, além de José interpretar o sonho, José dá instruções do que deveria ser feito durante este período. E durante este período de abundância, José orienta a Faraó para colocar um governador, alguém que administre, um sábio, né, que administre todo este ano de fartura para que possa suprir durante estes 7 anos de seca. Em que recolhesse 20% ou 1/5 de toda a produção na época de abundância. E assim Faraó, né, vê em José, né, fica ali impressionado com a sabedoria de José e reconhece que não há alguém ali com o Espírito de Deus que pudesse ser mais sábio que José. E coloca José como governador do Egito. E José agora é governador do Egito, administra toda essa abundância, né, durante esses 7 anos, para que pudessem suprir esses 7 anos de fome e escassez. E após, durante 2 anos, né, dessa seca, dessa escassez, dos 7 anos, Jacó, né, ou Israel, envia seus filhos à terra do Egito, porque ele ouviu notícias que lá havia mantimento. E envia, e ali seus filhos vão. E ali José, como governador, era quem vendia a todos os povos que iam ali comprar mantimento. E eles se deparam com José, porém não reconhece José. E José reconhece eles. Né? E ali eles se prostram diante de José, né, se apresentando que vieram comprar mantimento. Cumprindo a profecia, o sonho que José teve há 22 anos, cerca de 22 anos atrás, quando tinha 17 anos. Cumprindo o projeto que Deus tinha para a vida de José. Isso é lindo, o cumprimento do projeto de Deus para a vida de José. E ali, José, né, envia ali eles voltam para a sua terra, com seus mantimentos, e na segunda viagem, para buscar novamente, José acaba se revelando-se para seus irmãos, né, chora em lágrimas, é uma passagem muito emocionante que eu também, toda vez que eu lembro, me emociono. E manda buscar, né, e apresenta ali o projeto que Deus, José entendeu o projeto que Deus tinha para a sua vida. Como diz aqui, eu vou até ler para você, que se encontra em Gênesis 45:5, que diz assim: José dizendo para os seus irmãos: agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida
Deus me enviou adiante de vós. É linda essa passagem, porque José entendeu o projeto que Deus tinha para a sua vida. Assim como nós falamos no vídeo anterior sobre Noé, sobre confiar no projeto de Deus, confiar na nossa vida, porque os projetos de Deus são perfeitos. José entendeu essa essência do projeto que Deus, aquilo que Deus tinha apresentado para ele lá atrás, aos 17 anos. Ele sabia que Deus era fiel para cumprir. E o projeto vai muito além da vida de José. Envolve a vida de uma promessa, da vida do povo de Israel. Uma promessa que Deus fez a Abraão, em que a descendência de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Que se sucedeu a Isaac. A promessa que chegou até a Jacó ou Israel, seu pai. E esse era o propósito que Deus tinha para a vida de José, para que a promessa pudesse permanecer de pé, a promessa que hoje nós fomos alcançados pela morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a promessa que se cumpriu no nosso Salvador. Então essa promessa era o propósito principal que Deus fez em que José prosperasse em todas as áreas da sua vida. Nós vemos José em sua adolescência, Deus apresentando um projeto para José. José na casa de Potifar prosperou, José na prisão prosperou. Então, independente da circunstância, do ambiente que nos cerca, se você entender o segredo da prosperidade, você vai ser próspero em todas as áreas da sua vida, independente do ambiente, independente do caos no qual o mundo está vivendo. E eu quero te falar qual é o segredo da prosperidade. Vou ler alguns versículos para que você possa melhor compreender qual é o segredo da prosperidade. Aqui em Gênesis 39, 2, quando José estava na casa de Potifar, a palavra de Deus nos diz o seguinte: que o Senhor estava com José. Esse é o segredo da prosperidade. O Senhor estava com José e ele se tornou próspero. Estava na casa de seu senhor egípcio. José, quando estava na prisão, aqui em Gênesis 34, Gênesis 39, 21, diz assim: o Senhor era com ele, ou seja, o Senhor era com José. Estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. Aqui também em Gênesis 39, 23, o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Então, o segredo da prosperidade é a presença de Deus nas nossas vidas. O Senhor estava com José, e se você deixar Deus permanecer em você, a presença de Deus, que é algo maravilhoso, que sem ela nós não somos nada. Então, com a presença de Deus, nós vamos prosperar em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida, independente do caos. Nós não vemos José murmurar em nenhum momento. José foi vendido pelos seus irmãos, José foi preso, mas em consequência ele prosperou em todos esses momentos. Entenda, não importa a situação que você está passando, mas Deus está fazendo você prosperar. Deus, de alguma forma, está te abençoando. Abra os seus olhos. Deus está te guardou neste tempo de coronavírus. Não faltou alimento na sua casa. E Deus está te prosperando, está te guardando em todo momento, independente do que o mundo está vivendo. Deus está te prosperando. Entenda o segredo da prosperidade, que você vai prosperar, independente do caos que o cerque. E o propósito vai muito além da nossa vida. Quando Deus nos faz prosperar, Ele quer que outras pessoas também sejam alcançadas, assim como foi na vida de José. Deus fez José prosperar, mas ele tinha um propósito específico na vida de José. Era que, para que a promessa que ele fez a Abraão, que ele fez a Isaac, que ele fez a Jacó, se permanecesse de pé. A fome ali estava alastrada por toda a terra, mas tinha um que ele levantou para que a promessa permanecesse aos filhos de Israel. E entenda o que o Espírito Santo quer dizer ao seu coração. Deus está te prosperando para que as pessoas ao seu redor também possam ser alcançadas. Elas possam desfrutar da abundância que Deus derramou sobre a sua vida. Eu espero que essa palavra de Deus tenha tocado ao seu coração. Que a graça e o amor de Deus seja com todos nós.